Graça e paz. Estamos meditando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos lendo e a nossa intenção é ler mesmo e deixar Deus falar ao nosso coração. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ouvir a leitura. São 13 versículos. É importante que você também acompanhe aí, conferindo a leitura que será feita agora para nós. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Quando a igreja se cala, o pecado fala alto. Silêncio diante do pecado compromete o testemunho da igreja. Quando toleramos o pecado, negamos a cruz. E a cruz é o único remédio tanto para o pecado quanto para o pecador. Falhamos, pisamos na bola quando deixamos de apontar para a cruz como a única solução para o pecado e a única esperança de restauração total para o pecador. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu por nós, mas onde eu também fui crucificado com Ele nele. Cristo morreu por nós na cruz, mas também nos levou com Ele para morrermos para o pecado. A cruz é o fim do velho homem. Ali morri com Cristo para viver nele e para Ele.
A cruz é o ponto final de uma vida velha e o início de uma vida totalmente nova em Cristo. Fora de Cristo crucificado e fora de nós crucificados com Ele, resta apenas religião, mas não salvação. Quem recusa a cruz de Cristo e a própria cruz com Cristo, recusa o único caminho de Deus para a salvação. A cruz nos chama à santidade, não uma santidade legalista, mas uma vida de novidade de vida, fruto da morte com Cristo e da ressurreição juntamente com Cristo. Neste capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo lida com uma questão séria na igreja. Um pecado escandaloso dentro da comunidade e a perigosa conivência silenciosa da igreja diante disso. O capítulo 5 desta carta revela justamente isso. O pecado não estava apenas ao redor da igreja, ele estava entrando no meio dela, e o silêncio conivente dos irmãos manchava o testemunho da igreja. Vamos então ao texto que foi lido para nós, para entender como Paulo, inspirado por Deus, lida com esse caso tão grave e o que isso ensina a nós, igreja, hoje, sobre a seriedade do pecado, a centralidade da cruz e o dever de vivermos como nova massa, purificados em Cristo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Versículo 1. Paulo recebeu notícias preocupantes. Algo muito sério estava acontecendo na igreja de Corinto. Um jovem estava mantendo um relacionamento com a própria madrasta. A situação era tão grave que superava a depravação da própria cidade, da própria sociedade coríntia, conhecida por sua imoralidade. Um vexame total. Paulo ficou chocado. Nem entre os gentios se ouve coisa semelhante. Muitos membros da igreja haviam sido resgatados pelo poder do Evangelho, justamente desse tipo de vida. Eu vou ler aqui o capítulo 6, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Você pode acompanhar aí. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus. Não adianta insistir. Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, na tradução que eu estou usando aqui,
é bom dizer que é a tradução, eu estou lendo, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Você pode imaginar o tamanho do poder do Evangelho? O tamanho do poder de Deus? Alguém que, dessa lista aqui, alguém foi salvo de todos esses tipos de pecado. Você percebe o tamanho do Evangelho, da mensagem que Paulo pregou, o poder que ela tem para salvar? Por isso que nós não temos que discutir com ninguém. Eu não quero saber a sua imoralidade, se está certo ou errado. Eu quero saber que eu vou pregar para você o Evangelho. Se você crer, você é mudado. E Paulo diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eles tinham sido arrancados do lamaçal do pecado pelo poder do Evangelho, pela cruz de Cristo. Mas agora o pecado no meio da comunidade estava escandalizando até os de fora. A cidade se espantava com o que estava sendo tolerado entre os que se diziam seguir a Cristo. Paulo denuncia que a igreja, aqui, irmãos, um grupo dentre eles, talvez a própria liderança, estava tolerando o pecado que até os gentios, pagãos, coríntios, condenavam. Um homem dormir com a mulher de seu pai, possivelmente sua madrasta, porque não diz que é a madrasta, mas eu estou achando que é. A cruz de Cristo não apenas nos livra da condenação do pecado, mas nos separa da prática do pecado. Preste atenção. Eu fui salvo do pecado e da prática do pecado, separado disso. Uma igreja que vive na cruz não tolera o que a cruz veio matar: o homem velho, o pecado, a velha natureza. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. É o versículo 2. A outra versão diz: estais ensoberbecidos e não vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Em vez de tristeza e arrependimento, havia orgulho espiritual, confundindo graça com permissividade. A verdadeira espiritualidade é medida pela sensibilidade ao pecado, não por dons ou conhecimento.
Você tem sensibilidade ao pecado? Você detecta? Você tem sensibilidade? A nova criatura tem muita sensibilidade ao pecado. Onde a cruz está presente, há quebrantamento. O pai desse rapaz devia estar arrasado. E alguns lá se orgulhando. E o mais grave, a liderança e boa parte lá, principalmente os que tinham preponderância e voz ativa, estavam fazendo vista grossa, fazendo de conta que não estava vendo nada. Isso era ainda pior. Paulo diz: e no entanto vocês estão ensoberbecidos e não se entristeceram. A igreja não chorou o pecado. E segundo Paulo, deveria ter chorado, como se estivesse num funeral. Porque a palavra aqui, para lamentar aqui, significa lamentar, chorar profundamente, prantear, especialmente em contextos de luto ou de arrependimento. Aqui o termo expressa o pesar profundo, espiritual, que deveria existir diante do pecado. Um tipo de lamento que conduz ao arrependimento e purificação da pessoa, purificação da igreja. O pecado deveria causar na igreja dor tão aguda quanto a dor do luto. Mas, ao invés de lamentar, estavam cheios de orgulho. A arrogância é um veneno silencioso e totalmente destrutivo. Cuidado com o tupete, meu irmão. Irmã, cuidado com a sua arrogância. Porque a arrogância é um veneno silencioso e totalmente destrutivo. E você vai se danar todo. Uma pessoa arrogante é intratável. Não tem como tratar com alguém arrogante. É impossível tratar o pecado nessa condição. Deus exige quebrantamento. Só nasce de novo quem é quebrantado pelo Senhor. Por isso que tem gente que não nasce de novo. Fica questionando, fica aí, não tem jeito para mim, não tem mesmo, seu arrogante. Enquanto não for quebrantado, você não nasce de novo. Só nasce de novo quem é quebrantado pelo Senhor. E sejamos honestos. Lideranças, muitas vezes, são as mais resistentes ao quebrantamento. O que eu peço, irmãos, é que Deus quebrante o ouvinte. Vamos orar para que Deus quebrante aquela pessoa que está ouvindo o Evangelho, que vem ouvir o Evangelho. Se você é arrogante, você é intratável. Arrogância impede o tratamento verdadeiro do pecado,
principalmente o seu próprio. Conta-se que no final do século XIX, ou início do século XX, um pregador visitante estava para falar numa igreja, quando o presidente do país e um ministro que tinham chegado à cidade de surpresa entraram e se acomodaram num lugar mais discreto, sem alarde. O pastor local, com medo de ofender as autoridades, escreveu um bilhete pedindo ao pregador para maneirar nas palavras, porque era um pregador mesmo, da verdade mesmo, pregava com graça o Evangelho de Deus. O pregador, ao ler o bilhete, se dirigiu diretamente ao presidente e ao ministro e disse: se vocês não nascerem de novo, irão para o inferno, porque a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Foi um silêncio total. Pareceu arrogante, mas não, nada de arrogância. Pareceu que o pregador foi arrogante, mas não foi. Arrogante foi o outro que estava indisposto de tratar com o pecado do presidente, só porque era importante. Arrogância é querer proteger pecadores Arrogância é querer proteger pecadores, seja quem for, do confronto com a verdade. A liderança de Corinto era arrogante, ou parte dela. E essa arrogância os tornava tolerantes com o pecado. Talvez se achassem sábios em uma teologia liberal. Talvez preferissem preservar números e reputação em vez de santidade. O fato é, eles não se escandalizaram com o pecado como deveriam. Paulo reprova-os, dizendo no versículo 6: não é boa a vossa jactância. Paulo está diagnosticando o pecado neles, e não só no rapaz. O que se refere a essa jactância? É essa posição de não crer que Jesus pode libertar totalmente do pecado que está dentro da pessoa. É essa posição de achar que não é possível ser totalmente liberto do pecado. Essa posição que diz: peco mesmo, porque sou pecador, e vou continuar assim até o fim. Isso é incredulidade e não humildade. Acreditar na libertação do pecado no final da vida cristã e não no começo é jactância contra o poder de Jesus que liberta verdadeiramente. O pessoal da jactância não apenas tolera o pecado, mas também estava vaidoso por causa do pecado. Escute o que vou lhe dizer.
Por favor. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado na vida dela, ela falha no tratamento que Deus dá ao pecado. A jactância era esse orgulho, essa falsa superioridade que os fazia tolerar o pecado ao invés de tratá-lo com seriedade. É a postura de quem não crê que Jesus pode libertar totalmente. Essa teologia do inevitável faz com que o pecado seja tolerado e até celebrado. E Paulo diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Nos versículos de 3 a 5, Paulo manda afastar o dito cujo da comunhão e entregá-lo a Satanás. Pelo que ele fez e pelo que Paulo diz, esse homem não era nascido de novo. Não tinha como ser. Paulo se refere a ele não como irmão, mas como o tal. No versículo 3, Paulo não se refere a irmão, ele diz o tal. É o tal. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo age com autoridade apostólica. A igreja não pode confundir amor com omissão. Amar é também confrontar. A correção ou punição visa salvação e restauração, não vingança. Visa a obra de Deus, do Evangelho na pessoa. E a obra de Deus na pessoa é destruir o velho homem, para que ele experimente o novo nascimento. A expressão a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor indica que o homem ainda não era salvo, pois se fosse, Paulo usaria termos de restauração e comunhão e não de esperança futura. Ao mesmo tempo, revela que ainda havia esperança de que ele viesse a ser salvo, caso se arrependesse. Portanto, essa entrega a Satanás, embora severa, era ainda um ato de misericórdia, visando o quebrantamento e a conversão genuína. Ao entregar a Satanás, a entrega a Satanás tem a ver com ser removido da comunhão da igreja e colocado de volta no domínio do mundo, onde Satanás atua, ficando exposto às consequências do pecado, fora da proteção espiritual do corpo de Cristo. Com o propósito de quebrantar o pecador, levá-lo ao arrependimento e assim possibilitar sua salvação. Isso aconteceu porque ele não mostrou nenhum arrependimento, ele continuou numa boa, como se nada tivesse acontecido de grave. Não se achou nele, até aquele momento, lugar de arrependimento. Porque se tivesse achado, irmãos, Deus teria tratado com ele na mesma hora e não precisaria tomar aquela drástica medida contra ele. Mesmo assim, ainda era uma tentativa de despertá-lo para que pudesse nascer de novo e ser ainda salvo. E tem um ponto curioso aqui. Não sei se você já notou. Por que Paulo denuncia o homem e não a mulher? Você notou que Paulo não falou da mulher, né? Embora o texto não deixa nítido isso, mas tudo indica que essa mulher
não era membro da igreja, como o rapaz era. O rapaz não era nascido de novo, mas estava ali, no meio, membro. Um membro nominal. Por isso Paulo não censura essa mulher, penso eu. Ainda era uma pagã e não fazia parte da família ali, dos domésticos da fé. Irmãos, nós não temos nada a ver com os de fora da igreja. Nada. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não fazem parte da família da fé. Não temos. Aí Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo compara a situação com a Páscoa judaica, em que todo fermento, símbolo do pecado, era removido da casa. Cristo é o Cordeiro. Agora a vida deve ser limpa do fermento antigo. A vida cristã é uma contínua celebração da Páscoa, mas com pão sem fermento. Isto é, vida sincera, limpa e verdadeira. A cruz exige uma limpeza interior. O fermento é a natureza do pecado. Representa isso. É algo interior. Paulo coloca o dedo na ferida. O fermento é colocado dentro da massa. É algo escondido na massa. É algo interior. Se colocar fermento na massa, vai gerar um levedo na massa toda. O fermento aí tem a ver com o pecado. O rapaz foi embora do meio, mas o fermento ficou. O fermento é o pecado, é a natureza do pecado dentro da pessoa. Se a natureza está dentro, ela vai se manifestar como o fermento. Viu, meu irmão? Se está aí dentro, ela vai se manifestar em algum momento. Levedar a massa. Vai aparecer. Todo o ser da pessoa está levedado com o fermento da velha natureza, nasce assim. Como Jesus disse, é algo que age dentro da massa. Ele disse isso em Mateus 13:33. Se estiver presente, vai levedar tudo. O jovem incestuoso foi afastado, mas o fermento, o pecado não tratado, permanecia em muitos ali. Como tirar o fermento? Como tirar o fermento da massa, hein? Como tirar? Imagine uma senhora que fez uma massa com farinha, óleo, ovos e fermento. Depois de misturar, sovar bem, cobre com um pano limpo e deixa lá na mesa. Um tempo. E a massa cresce, porque o fermento manifesta. Cresce que até estufa derrama, né? Eu pergunto, dá para tirar o fermento depois que já levedou a massa? Dá para tirar? Não, não tem jeito. Só destruindo a massa toda. Assim também é com a velha natureza.
ela só é vencida pela morte em Cristo. Não tem como tirar, tem que morrer. Tem que morrer. Por isso, Paulo diz, nosso Cordeiro Pascual foi morto, foi imolado. Porque sem morte não dá para sair. A morte do Cordeiro e a nossa morte. Porque na Páscoa em que Jesus Cristo morreu, houve duas mortes. A do Cordeiro, Jesus por nós, e a morte daqueles por quem o Cordeiro morreu. Porque nós morremos também. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o tratamento. Não tem jeito. A partir de Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Cristo crucificado e ressurreto, e nós nele na morte, e Ele nós pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Isso é uma celebração contínua. Todo dia nós festejamos o Evangelho, a libertação. Nós festejamos a libertação a cada passo. Nós andamos em vida nova. Nós celebramos a festa do Evangelho todo dia, não com o fermento do pecado. E Paulo continua, nos versículos de 9 a 11, ele diz, já escrevi para vocês não ficarem perto de pessoas que vivem no pecado. Mas não estou falando das pessoas que não conhecem a Deus, como os avarentos, ladrões ou idólatras, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo todo. Agora estou dizendo para não terem amizade próxima, nem mesmo com quem diz ser irmão, mas vive em pecado, como sendo impuro, ganancioso, idólatra, fofoqueiro, beberrão ou ladrão. Nem mesmo comam com essa pessoa. Irmãos, os de fora, as safadezas são óbvias. São sacanagens francas e abertas. Mas a sacanagem de um irmão, o qual se diz ser irmão, fique esperto com esse, que dizendo-se irmão, for impuro, ou seja, fermentado com a natureza do pecado, com a luxúria, prostituição, emporcalhado com o pecado, e não faz a menor questão de ser liberto. Se for avarento, a avareza é como artrite espiritual, fecha a mão e endurece o coração. O avarento é o famoso mão de vaca, vive guardando o que tem como se nunca fosse morrer, e morre sem ter vivido de verdade, nem repartido com ninguém. Avarento, coração preso ao dinheiro, pensa primeiro em si mesmo, raramente no próximo, e sempre evita compartilhar ou ajudar os outros. Na palavra de Deus, o avarento é comparado ao idólatra. Ele está falando de alguém que se diz crente, que se diz irmão. Não é aquele que adora Afrodite, Apolo e outros deuses falsos de Corinto, mas aquele que adora o seu ego, adora suas opiniões, porque só ele está certo, suas opiniões inconversíveis, adora poder, adora controlar, dominar, mandar, manipular. Cai fora dessa gente, irmãos. Se for maldizente, sempre argumentando contra a vida e a soberania de Deus. Ouvi alguém dizer: meu pai não bebia,
não fumava, não frequentava a roda dos escarnecedores, não vivia nas festas de arromba, era um crente, frequentava a igreja, e agora está nessa situação, em cima de uma cama, não tem condições de se virar sozinho para o lado. Então ele pensa: se meu pai foi bom e fiel, por que está sofrendo assim? Não merecia isso. Se existe inferno, esse inferno é aqui mesmo. É o que meu pai está passando. Onde está Deus, em outras palavras? Essa fala expressa dor profunda, revolta e confusão espiritual. Eu, pessoalmente, ouvi, relevei de boa, porque essa pessoa não é crente em Jesus e também não se diz irmão. Então tudo bem, mas tenho pena dele e oro por ele. Eu entendo a sua dor, mas a fidelidade de Deus não garante uma vida isenta de dor neste mundo, viu? Mas alguém que se diz irmão, que crê em Jesus, diz que crê em Jesus, maldizente, inveterado, maldizer, tornar-se hábito ou prática constante, e não quer ser tratado pela graça de Deus, então é melhor não ter comunhão com essa pessoa. Irmãos, está tudo certo com você. Eu sei lá o que você está passando, algumas coisas eu sei. Tem gente que está passando por uma carga pesada mesmo, uma pressão pesada. Está tudo certo com você, irmão. Se você é um nascido de novo, está tudo certo com você. Deus está sabendo, está conhecendo disso. Podemos até não compreender agora, mas iremos compreender um dia. Quão maravilhoso é Deus e bom, em tudo o que Ele permite acontecer conosco. Se for beberrão, inveterado no vício, bebe, 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 bebe. E não é o de fora, não. E também não é só beber álcool. Tem gente que bebe também a vida alheia com a maledicência. Se for roubador, não é assaltante, não é ladrão nas ruas de Corinto que Paulo está falando, mas é roubador, que é ainda pior. Ladrão é o indivíduo que invade sua casa. Roubador é aquele mordomo, aquele indivíduo que você considera honesto, mas está subtraindo você, escamoteando. Paulo diz: nem ainda comais com esses. Não comais. Coma com os coríntios, mas não coma com esses irmãos que são coríntios por dentro. São coríntios disfarçados de irmão. Com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não tenho direito nenhum. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus julgará, disse Paulo. Mas expulse o malfeitor do meio de vocês, no meio de vós. Ficar cobrando o governo, exigindo do mundo, julgando o mundo, se colocando no lugar de Deus. Você entendeu isso? Os de fora, Deus julgará. Quem vai julgar o Brasil? Quem vai julgar o presidente Lula? Os senadores, deputados, prefeitos e vereadores, juízes, promotores, autoridades, homossexuais, assassinos de fetos. Quem? Sou eu não, meu irmão. Paulo disse que é Deus. É Deus.
Presta atenção agora. Nós temos de tirar o fermento de dentro das pessoas na igreja, de dentro das mensagens, de dentro da pregação, pregando o Cristo crucificado, nós crucificados com Ele, Ele vivendo em nós sua vida justa e santa. Por favor, preste atenção no que vou dizer. Preste atenção. O alvo do Evangelho é produzir uma nova massa sem fermento. Eu pelo Evangelho vos gerei, diz Paulo. Eu digo isso. Jamais você será exposto à vergonha por mim. Mas você não conte comigo para meter a cara no pecado e ficar por isso mesmo. Não, não. Não estou aqui para repetir ladainhas todos os domingos, mas para pregar o Evangelho que gera uma nova massa dentro da gente, sem fermento, sem pecado. O Evangelho produz evangélico na concepção verdadeira do termo. Evangélico é o que carrega a qualidade do Evangelho. E a qualidade do Evangelho é nova massa, sem fermento. O pecado não confrontado contamina toda a comunidade. Mais do que isso, o pecado precisa ser removido como fermento velho. Devemos tratar o pecado como algo inadmissível no corpo de Cristo e na vida dos santos. Não se deve fazer concessões, por menores que sejam, esses pecados, pois a palavra disse que um pouco, não é muito não, é um pouco, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tolerância com o pecado é sinal de orgulho espiritual. Reconheçamos, portanto, que Jesus nos libertou do pecado e não devemos minimizar o poder dessa libertação. Precisamos viver conscientes de que somos uma nova massa, uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Devemos celebrar diariamente, viu, irmãos? Devemos celebrar, festejar diariamente a libertação que é o Evangelho em nós, que o Evangelho operou em nós. Celebremos continuamente a festa de Cristo em nós. Essa festa é Cristo em nós. Vamos celebrar com sinceridade, verdade, discernindo a obra do Evangelho em nosso interior. Entenderam?